Olá, tudo bem? Sou professora Ana Lúcia, da aula de ciências. Hoje nós vamos conversar um assunto bem interessante, tudo bem? Hoje nós vamos falar da aula número 10, do eixo Ambiente e Vida. O conteúdo de hoje, os animais em zoológicos. Olha que interessante. Olha a habilidade que eu vou desenvolver com vocês hoje. Participar de situações em que os conceitos e procedimentos científicos, juntamente com as reflexões sobre a natureza ética da ciência, são mobilizados para direcionar tomadas de posição acerca de situações sociais atuais e relevantes, ok? Vamos estudar? Gente, olha lá, o convite de hoje, nós vamos conhecer um zoológico, tudo bem? Zoo quer dizer animais, e aqui eu vou caminhar com vocês dentro de um zoológico. Vocês vão conhecer esse zoológico e vão fazer uma observação nesse espaço. Vamos lá, o que é um zoológico? Vamos conhecer? Você sabe o que é um zoológico? Quais animais podemos encontrar em um zoológico? Como os animais chegam em um zoológico? Qual a função de um zoológico? Que animais encontramos em um zoológico? As questões interessantes que os animais colocaram para vocês. Então, é nesse movimento que nós vamos conhecer qual é a estrutura e como que funciona um zoológico. Prestaram atenção nas questões que eles nos colocaram? Isso mesmo. Então, vamos avançar um pouquinho para conhecer esse zoológico. O que é um zoológico? Foi uma das perguntas que o animal fez. São espaços educadores privilegiados para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Olha que legal! Eles são um dos espaços de educação não formal mais visitado no mundo. Então, conhecer o zoológico é um momento de aprendizagem e aí é o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje. No Brasil, por exemplo, estima-se uma visitação a cerca de 30 milhões de pessoas por ano visitando o zoológico, visitando esse espaço. E o que é mais importante e o que eu trouxe para vocês conhecerem um zoológico, eu vou projetar para vocês um vídeo de um zoológico que nós temos aqui é onde nós estamos, aonde nós moramos, tudo bem? É o zoológico do SIGS. Professor, o que é o SIGS? É o Centro de Infantaria de Guerra na Selva, tá? É um local maravilhoso. E aí eu projeto um vídeo para vocês conhecerem melhor como que funciona esse lugar, tá? O zoológico do SIGS. Vamos conhecer? Com uma área de aproximadamente 36 mil metros quadrados, o Zoológico do SIGS é hoje um dos pontos turísticos mais visitados da cidade de Manaus. Criado em 1967, o zoológico dispõe de um complexo cultural composto pelo Aquário Amazônico, sala de exposição com objetos históricos usados pelo coronel Jorge Teixeira, sala Exército Brasileiro Presença na Amazônia, Oca do Conhecimento Ambiental, entre outros. São encontradas diversas espécies da fauna amazônica, principalmente onça pintada, onça parda, diversas espécies de primatas, como o macaco-aranha, macaco barrigudo, animais emblemáticos na Amazônia, como o gavião real, as araras, tucanos. Atualmente são mais de 40 recintos de animais. Destaca-se como opção de lazer para turistas do mundo inteiro e como espaço de pesquisa científica de universidades
e difusão do conhecimento na área ambiental. Olha lá que interessante, vocês assistiram o vídeo, né? Eu recomendo vocês conhecerem esse espaço. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer as espécies da fauna amazônica. E aqui eu trouxe só alguns exemplares para que vocês se interessem em conhecer esse zoológico, tudo bem? Olha que nós vamos ter nesse zoológico nos mamíferos. De mamíferos nós vamos ter a onça pintada, vocês viram no vídeo, né? A jaguatirica, o gato maracajá, o gato mourisco, a anta, macaco-aranha, o macaco barrigudo, o macaco caiarara e a cutiara. Mas eu trouxe para vocês conhecerem já antecipadamente um mamífero chamado macaco barrigudo. Olha o macaco barrigudo como ele é. Bonito, né? Ele vive lá, ele habita nesse zoológico e ele é muito bem tratado. Uma outra espécie de animais que vivem lá são as aves. Vocês viram que no vídeo apareceu as aves? E aí eu coloco para vocês que lá nesse zoológico do SIGS vocês vão encontrar o gavião real, o gavião preto, araras, que legal, papagaios e mutuns. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem de um papagaio. Vocês conhecem essa ave? Ela é bastante conhecida. E se quiserem conhecer melhor, vamos visitar esse espaço. Os répteis, que répteis vocês viram no vídeo? Vocês viram a sucuri, a jiboia, jabutis, tracajás e jacaré? Vocês viram o jacaré, apareceu lá, não foi? O jacaré, então, dos exemplares que lá nós vamos encontrar como répteis. Olha como é legal para nós aprendermos quais são esses animais e as suas classes. Evoluindo mais um pouquinho, vocês viram o aquário grande que eles têm lá? Eles têm um aquário enorme. E quais são, professor, os peixes que eu consigo visualizar lá e entender como funciona, como é que eles são? O tambaqui e o pirarucu é uma das espécies que eles têm para nós conhecermos, né? Então, assim, é tão difícil você conhecer como que vivem esses animais no ambiente livre. Lá vocês conseguem visualizar nesse ambiente esses animais, tá? O tambaqui e o pirarucu é um dos peixes que nós vamos encontrar lá. Outras espécies, sim, nós podemos encontrar insetos. Eles têm muitos exemplares de insetos. Aqui eu trago para vocês um dos maiores exemplares, a mariposa imperial. É uma das maiores mariposas do mundo. Lá vocês vão visualizar esse inseto. Ele é muito bonito e muito bem ilustrativo, tá bom? Mas fora, professora, a fauna amazônica, existe outros? Lá não, lá só vamos encontrar os animais da fauna amazônica. Mas eu trouxe uma curiosidade para vocês, sabe por quê? Existem espécies exóticas. Mas, professora, o que são essas espécies exóticas? São aqueles animais que não pertencem à fauna original do ambiente em que se encontram. Então, espécies exóticas, nós não vamos encontrar essa fauna que eu mostrei para vocês no vídeo que nós conversamos agora. Normalmente, esses animais de espécies exóticas, estes animais são retirados do seu habitat e introduzidos em outras regiões pela ação do homem. E eu trouxe 2 exemplares para vocês conhecerem algumas espécies exóticas que não são da nossa região aqui, nem da Amazônia e nem do Brasil. Eles habitam o continente africano. E aí vocês observam que tem 2 animais. Falem para mim o nome deles. Vocês conseguem identificar? Vamos lá? Muito bem. Aí a gente identifica a zebra, que é essa listrada de branco e preto, e a girafa, que são esses que estão mais abaixo, né? Quer dizer, 2 espécies exóticas que não são da nossa região e nem tampouco do nosso continente. Então, dificilmente nós vamos encontrar essas espécies em um zoológico. Se encontrar, é porque ela foi transportada do continente dele para o nosso continente americano, tudo bem? Olha lá, quando falar em espécies exóticas, são aquelas espécies que não pertencem àquela região onde nós estamos, mas que ela pode vir de outro continente para cá.
tudo bem? Ou de outra área. Como os animais chegam ao zoológico? Lembra que foi uma das perguntas lá do zoológico que nós estávamos? Ela perguntou como os animais chegam ao zoológico. Será como que se monta esse zoológico? Como que eu construo esse zoológico, né? Alguns animais chegam ao zoológico, não é o caso do SIGS, por tráfico de animais capturados, mas pode ser que os animais possam chegar no zoológico dessa forma. Por maus trato dos animais, esse animal pode chegar a um zoológico, mas também esse animal pode vir de abandonos em áreas verdes e ruas, né? Quer dizer, se o animal for abandonado e ele for capturado, ele pode até chegar em um zoológico. Uma outra situação que também podemos ter esses animais em zoológicos, animais que vivem em cativeiros, tá? Animais que vivem em cativeiros. Outro tipo que eu posso ter no zoológico, nós temos centro de triagem de animais silvestres, que são os CETAs, que também posso conseguir animais desse centro de triagem para um zoológico. E também posso ter animais em um zoológico vindo de outros zoológicos. Entenderam como que esses animais chegam em um zoológico? Nessas condições que nós conversamos aqui. Só que um zoológico, ele é um espaço muito grande, aí eu preciso de pessoas para também ajudar a cuidar como que esses animais vão ter essa vida dentro dessa área. Eu trouxe para vocês quais profissionais trabalham em um zoológico, né? Então eu vou precisar desses profissionais. Aí eu falo para vocês aqui. Eu vou precisar de veterinário. O que é um veterinário? É um médico que trata só de animais, tá bom? Para fazer que função? Cuidar da saúde dos animais. Vou precisar de um biólogo, tá bom? O que faz um biólogo, professora? Cuida do ambiente e a adaptação dos animais. O biólogo fica muito nessa responsabilidade, tá bom? Nutricionista, ele vai cuidar da alimentação dos animais. Vou precisar de outras pessoas, sim, temos tratadores de animais. O que os tratadores vão fazer? Cuidam da higiene dos animais, banho, né? O cuidado com a pele, ver se ele está limpo. Mas eu preciso de outros especialistas, são especialistas que fazem a manutenção desse zoológico. Cuido da estrutura, cuido da limpeza, ver se está tudo corretinho, tudo bem? Aí eu falo para vocês que esses animais, eles precisam de cuidados. E esses animais, nós temos uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O que trata essa declaração, professora? Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o mesmo direito à existência. Tá bom? Cada animal tem direito ao respeito. Isso a Declaração dos Direitos Universais dos Animais trazem. E traz mais um outro ponto. Ele diz que o homem, enquanto espécie animal, não pode atribuir-se o direito de exterminar outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Não podemos, né? Por mais que a nossa espécie, ela seja uma espécie que se preocupa, que tem esse cuidado, nós não podemos. E tem outras leis, tem a Constituição Federal, que eu trago para vocês, no seu artigo 225, olha que ela diz a nossa Constituição Federal: proteger a fauna e a flora vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade, né? Então, a nossa lei federal segura a vida desses animais. E aí, a educação ambiental, né? O que é educação ambiental? Ela nos oportuniza, que é uma lei federal, de nós nos integrarmos a essas ações dentro de um zoológico e, ao mesmo tempo, nós podemos ter um desenvolvimento e um envolvimento dessas crianças com relação aos aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais.
econômicos, científicos, culturais e éticos. A educação ambiental, ela me estabelece essa relação de eu cuidar desses animais. O quanto é importante eu conhecer. Só que eu só cuido quando eu conheço como vive o animal, como é que ele reproduz, o cuidado que ele tem com a sua prole. Isso tudo me dá condição para que eu respeite aqueles animais. E aí, os animais têm o direito de viver livres, né? Nós temos os zoológicos, mas eles também têm direito de ser livres. E a gente precisa entender quais são as condições que eles chegam no zoológico. E o zoológico precisa garantir que esses animais são muito bem tratados, tá bom? Eu trago para vocês uma outra situação. Animais em cativeiro. Isso é crime? Isso é crime ambiental na nossa lei brasileira. Não podemos ter animais em cativeiros, presos, vivendo de uma forma sem uma necessidade de qualidade onde eles estão, tá bom? Então, animais em cativeiro, crianças, vamos aprender que é crime, tá bom? Não pode, eles precisam estar livres ou em um zoológico sendo muito bem cuidados, tá bom? Vamos para o nosso exercitando. Primeira questão que eu trouxe para vocês. Eu pensei muito em trazer essas questões para vocês. Primeira questão, eu coloco para vocês o seguinte: o tráfico de animais silvestres é crime ambiental e contribui bastante para o desequilíbrio ecológico. Vários animais são retirados dos seus habitats naturais, havendo uma perda considerável na biodiversidade brasileira. E o que é pior, muitos animais não sobrevivem durante o transporte. Outros não se adaptam à prisão que o homem lhes impõe. Esse texto todo é para dizer para vocês que esses animais, vamos observar a questão, tá bom? Observando as gaiolas que transportam os animais silvestres numa ação proibida e criminosa, que classe de animais você observa na imagem? Olha bem a imagem. Quais são as classes de animais? Lembram que nós trabalhamos as classes de animais? Lembram? Quais foram as classes de animais que nós trabalhamos? Aves, mamíferos, anfíbios, répteis, insetos, lembram? Então, eu pergunto para vocês qual é a classe de animal que você observa nesta imagem. Eu peço que vocês marquem com um X a resposta correta. Aí, aqui eu dou 4 opções para vocês, tá? Letra A, eu pergunto se a classe de animais que vocês estão visualizando na imagem são mamíferos, peixes, répteis ou são aves? Está muito fácil, né, crianças? Muito fácil mesmo. Então, pensem e respondam. Olha a segunda questão que eu trouxe para vocês. Estudamos que animais exóticos são aqueles que não pertencem à fauna original do ambiente em que se encontram. Normalmente, estes animais são retirados do seu habitat e introduzidos em outras regiões pela ação do homem. Olha lá a questão. Aí eu pergunto para vocês, pensando nos animais que estudamos no zoológico do SIGS, que animais não pertencem à fauna amazônica? Olha lá. Letra A, eu coloquei aqui para vocês como uma das opções o pirarucu e o tambaqui. Tá bom? Letra B, coloquei zebra e girafa. Letra C, arara e papagaio. E letra D, eu coloco como uma opção a onça pintada e a jaguatirica. Olha a pergunta, tudo bem? Prestem atenção, vamos ver se a gente consegue acertar. Eu acho que vocês vão conseguir, porque as questões estão bem fáceis, não estão? Vamos lá? Vamos tentar responder as questões?
primeira questão, eu coloquei para vocês o seguinte: o tráfico de animais silvestres é crime ambiental e contribui bastante para o desequilíbrio ecológico. Vários animais são retirados dos seus habitats naturais, havendo uma perda considerável na biodiversidade brasileira. E o que é pior, muitos animais não sobrevivem durante o transporte, outros não se adaptam à prisão que o homem lhes impõe. Tudo bem? Esse texto, eu pergunto que vocês, observando as gaiolas que transportam os animais silvestres numa ação proibida e criminosa, que classe de animais você observa na imagem? Marquem com um X. E aí vocês observam a imagem e vão marcar lá a questão. Letra A, vocês marcaram? Não, né? Letra B, peixes? Também não. Letra C, répteis? Também não são répteis. Muito bem. Vocês com certeza marcaram letra D. São aves, né? São aves que eu observo na imagem ao lado. Muito bem, é isso mesmo. Vamos para a segunda questão. Estudamos que animais exóticos são aqueles que não pertencem à fauna original do ambiente em que se encontram. Normalmente, esses animais são retirados de seu habitat e introduzidos em outras regiões pela ação do homem, né? E aí eu pergunto de vocês, pensando nos animais que estudamos no zoológico do SIGS, lembra dos animais? Que animais não pertencem à fauna amazônica? Vamos ver? Letra A, vocês marcaram pirarucu e tambaqui? Não, pirarucu e tambaqui são peixes nossos da Amazônia, né? Vocês marcaram qual? Zebra e girafa, muito bem, porque arara e papagaio são nossos também. Onça pintada e jaguatirica, vocês viram lá no vídeo, né? Elas aparecem também, então são da fauna amazônica. A única questão que não pertence à fauna amazônica, muito bem, a zebra e a girafa, né? Por quê? Porque eles são de um continente muito distante nosso, são do continente africano, né? Então, dificilmente nós vamos encontrar esses animais dentro da Amazônia ou também no SIGS, né? Resumo, vamos para o nosso resumo? Vamos fazer um resumo desse conteúdo de hoje? Vamos? Zoológico. Lembra que nossa aula hoje foi sobre o zoológico? E o que é zoológico, professor? É um espaço onde eu vou encontrar os animais. É um espaço educativo, privilegiado para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Por quê, professora? Porque lá nós vamos encontrar animais e vamos aprender sobre a vida desses animais, como é que eles se alimentam, como se reproduzem, onde que eles vivem, né? Então isso tudo me possibilita a educação ambiental, fazer entender como que esse zoológico funciona. E aí, como eu não consigo estar na floresta para conhecer esses animais, o zoológico é um espaço onde eu vou aprender a vida desses animais, tudo bem? Aí nós falamos também, e foi uma das perguntas, como os animais chegam no zoológico, por várias situações, né? Não necessariamente no SIGS, mas os zoológicos, às vezes, né, vários zoológicos, eles fazem a entrada de animais que também passaram por tráfico, que são capturados, maus tratos dos animais, abandono em áreas verdes ou nas ruas, né? Às vezes nós somos chamados para verificar esses animais em cativeiros que são presos, porque isso é ilegal, animais que vêm de centro de triagem de animais silvestres, que são as setas, e outros zoológicos também podem fazer o deslocamento dos animais para outro zoológico, né? Se decria o animal, e aí ele precisa de um espaço maior e aí a gente faz a permuta entre os zoológicos, tá? Uma outra condição que eu coloquei para vocês, esses animais, eles têm garantia de defesa pela Constituição Federal, né? O que a Constituição Federal diz?
no seu artigo 225, proteger a fauna e a flora vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica. Nada pode ser destruído, né, ou levado esses animais na crueldade por situações de maus tratos. Isso não pode. É uma garantia da nossa Constituição. Tudo bem? E aí, o que a gente aprende com todo esse nosso resumo? Que os animais são diferentes, que existem animais de várias classes, né? As classes que nós conhecemos lá no zoológico e aonde qualquer zoológico que vocês forem visitar, vocês vão conhecer que existe um enorme, vasto conhecimento dessas espécies. Vocês vão encontrar mamíferos, tem bastante mamíferos, né? Eu coloquei o macaco barrigudo para vocês, mas tem vários mamíferos. O que tem mais? Peixes, né? Os peixes vão estar nos aquários. O que tem mais? Répteis, vários tipos de cobras, tracajá, jacaré, não foi isso que nós encontramos? E outros animais, tipo inseto, também não vão encontrar num zoológico. Então, tudo isso é um espaço que ele é educativo. É tão importante nós conhecermos esses espaços, porque lá eu conheço como que esse animal vive, como é que ele reproduz, como é que ele mora, em que habitat, né, em que local que ele habita, qual é a relação dele com a floresta. O que é muito importante é eu entender que esses animais, às vezes, também, eles não conseguem mais voltar ao seu habitat natural, né? Porque eles ficaram muito acostumados àquele espaço do zoológico, né? Então, assim, por mais que profissionais, os biólogos, veterinários e outros mais, tentem fazer com que esse animal, dentro de uma adaptação de novo, volte ao espaço livre, né? Eles também têm que fazer uma análise se é favorável eu retornar com esse animal para o habitat deles, ou eu consigo ainda manter por um tempo dentro desse espaço educativo dos zoológicos, né? Isso tudo são profissionais que vão definir essa situação. E aí, aqui, com esse estudo dos zoológicos e dos animais e da fauna amazônica, nós temos um agradecimento, um apoio do IBAMA, né, que foi um estudo que nós fizemos, e também o CIGS, o Centro de Infantaria de Guerra na Selva. Nós agradecemos muito todo o apoio dado. Tudo bem? E aí, esse nosso zoológico, eu gostaria que vocês lessem mais sobre esse zoológico, né? Isso é muito importante. Vamos às considerações finais? Vamos lá, nossas considerações finais. Nós pedimos, né, que nesse momento que nós estamos com esse distanciamento de vocês, crianças, que os pais irresponsáveis, né, nós estamos no momento de estudo em casa, e seus filhos, nossos estudantes, eles precisam muito do apoio de vocês em qualquer conteúdo, em qualquer estudo. Hoje foi essa dinâmica de conhecer o zoológico, né? Então, nós vamos estar aqui ajudando vocês e contamos com os pais e responsáveis para apoiar as nossas crianças nessa jornada tão importante, né? O espaço favorável aos estudos, as anotações que precisam ser feitas, tudo bem? Então vamos lá, até a próxima aula e fiquem com muita saúde.